Irmãos, por bondade, Filipenses capítulo de número 2, versículo de número 1. A palavra do Senhor diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Curve, por favor, a sua cabeça. Querido Deus, graças te damos por essa noite estarmos em tua presença. Eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor nos traz aqui nessa noite mais uma vez, e para juntos nós observarmos a tua palavra. Eu confio piamente, Senhor, na inspiração do teu Espírito Santo. Eu confio na plena revelação da tua palavra. Eu creio que o Senhor fala conosco através deste assunto que vamos tratar nesta noite. Pai, eu quero te agradecer, eu quero te louvar, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, e pedir que o Senhor, por graça e misericórdia, continue falando conosco. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Tome seu assento, por favor. Meus irmãos, eu estava lendo essa passagem, li um pouco hoje à tarde, um pouco hoje à noite, e lendo esse texto, nós percebemos algumas coisas interessantes que o apóstolo Paulo quer nos ensinar através da igreja de Filipos. Eu quero mostrar para os irmãos algumas coisas que existem nesse texto, que certamente elas vão, ou elas podem, fazer um alinhamento de pensamento, de sentimento, de comportamento da igreja com a perspectiva do Cristo. Eu quero mostrar para os irmãos que o objetivo de Paulo, no capítulo de número 2, é fazer um ajuste. Eu estou falando de um ajuste de todo o nosso ser com o caráter de Cristo Jesus. Na ministração anterior, nós falamos sobre a dupla cidadania. Nós explicamos que quando Paulo diz assim para os irmãos em Filipos, vivei acima de tudo de modo digno do Evangelho,
Na tradução que os irmãos traz, a expressão vivei tem a ideia de portai-vos. E essa ideia deste verbo está relacionado com a cidadania, com os direitos e os deveres que um cidadão tinha. Paulo vai fazer uso desse documento, dessa cidadania, para mostrar para a igreja de Filipos que eles não tinham apenas uma cidadania terrena. Por mais que a cidade de Filipos fosse uma vila romana, e eles tinham a cidadania romana, a grande maioria tinha, e dava a eles alguns benefícios, Paulo vai mostrar, através deste documento, através dessa cidadania, que eles precisavam ter uma cidadania cristã, uma cidadania espiritual. É por isso que ele vai usar essa expressão, portai-vos, ou vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho. Paulo revela para nós, irmã Lídia, que o Evangelho, uma vez ele aceito, não aderido, aceito, porque o Evangelho você não faz uma adesão, você aceita a Cristo, você aceita a sua mensagem. Uma vez o Evangelho, Anderson, aceito, a pessoa passa a ter uma cidadania divina. E ela tem essa cidadania por qual motivo? Porque Cristo passa a ser o seu modelo, Cristo passa a ser o seu exemplo, Cristo passa a ser o seu referencial. Logo, o apóstolo Paulo, ele escrevendo para a igreja de Filipos, ele vai dar para nós algumas características da composição do caráter cristão. Por que caráter? Paulo tinha uma preocupação. Paulo diz, no capítulo de número 1, e o versículo de número 27, na sequência do texto, ele diz assim: para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Paulo está dizendo aqui duas coisas, como nós abordamos na ministração anterior, que o cristão, ele precisa fazer um ajuste da sua reputação e do seu caráter com a pessoa de Cristo. Esse ajuste, Miriam, ele é feito porque a ideia da salvação é uma salvação que ela é desenvolvida, é um progresso. Quando você lê a sequência do capítulo 2, a sequência do capítulo 3, Paulo chega a dizer que ele diz assim: olha, eu não digo para vocês que eu já tenha alcançado, mas eu prossigo para o alvo. Então Paulo tinha clareza que a vida cristã é uma vida de progresso espiritual, é uma vida de desenvolvimento. Sendo assim, esse ajuste da nossa reputação, daquilo que se ouve quando está perto, e do nosso caráter, daquilo que se ouve quando todo mundo está longe, Paulo entende que o caminho é nós sempre utilizarmos Jesus como o nosso referencial. Eu acho isso importante. Eu não sei se aqui tem pessoas nova convertida, mas talvez você tenha 5 ou 10 anos de crente e ainda não compreendeu esta verdade. Nós devemos ser um exemplo como cristão, porém o nosso referencial sempre será Jesus, o homem perfeito, aquele que desceu, se esvaziou, se tornou servo, se humilhou, recebeu a condenação de morte, ou entregou-se e morte de cruz. Então o nosso referencial sempre será Jesus Cristo. No entanto, Paulo faz aqui alguns ajustes. Ele fala sobre a importância de nós mantermos
esse ajuste de caráter, esse ajuste de reputação, baseado na figura de Jesus. E ele vai fazer algumas colocações iniciais no capítulo de número 1, no capítulo de número 2, versículo 1. E eu quero que você volte o seu olhar para esse texto novamente. Ele diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Eu estava lendo isso e eu recebi uma interpretação, ou melhor, o meu entendimento está na ideia de que o apóstolo Paulo, ele, falando acerca do Evangelho, ele destaca, em primeiro lugar, todos os privilégios que o cidadão do céu, aquele que tem a cidadania divina, aquele que crê no Evangelho, aquele que iniciou o seu processo de salvação, ele já adquiriu em Cristo Jesus. Aqui no versículo de número 1, nós vamos perceber alguns desses privilégios. Ele diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, ou alguma consolação de amor, ou alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, ele diz assim: completai a minha alegria. O que é que ele está dizendo na minha limitada interpretação? Ele está dizendo assim: quando a pessoa crê no Evangelho de Jesus Cristo, quando ela decide viver pela fé, ela precisa compreender que há exortação em Cristo, consolação, que há consolação de amor, que há comunhão do Espírito e que também que há entranhados afetos e misericórdia. E aí Paulo diz assim: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Quando a gente pega essa expressão, de modo que penseis a mesma coisa, eu tenho certeza que se nós tivéssemos condições de ouvir o pensamento de cada um aqui, eu tenho certeza que cada um está pensando uma coisa diferente. Não dá para nós termos um pensamento unânime no que tange a nossa vida comum. O que Paulo está dizendo aqui não significa isso. Imagine se todo mundo estivesse pensando a mesma coisa agora. É quase que impossível. O que ele está pedindo aqui? Ele está pedindo que os mesmos sentimentos que ele tinha acerca do Evangelho, os mesmos pensamentos que ele tinha acerca do Evangelho, ele queria que a igreja recebesse, ele queria que a igreja compreendesse da mesma forma. Aqui na nossa tradução, na Almeida Revista Atualizada, ele dá uma ideia muito interessante no versículo 2, ele diz: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. O que Paulo está dizendo? Eu, pastor de vocês vão completar o meu sentimento, o meu gozo, a minha alegria, se vocês pensarem da mesma forma como eu penso acerca do Evangelho. Paulo queria que a igreja pensasse da mesma forma que ele. Paulo queria que a forma de ver o Evangelho, como ele viu o Evangelho, fosse também a mesma forma como a igreja visse. Até porque Paulo está preso. Paulo está para ser condenado à morte. E a igreja está preocupada com o apóstolo Paulo. A igreja está ansiosa. Se vocês observarem o capítulo de número 4, vai tratar sobre a ansiedade da igreja. A igreja está aflita, irmão Elma,
Mas Paulo está dizendo assim: olha, eu quero que vocês completem a minha alegria pensando a mesma coisa. Ou seja, Paulo está dizendo: eu quero que vocês pensem da mesma forma como eu penso. Paulo queria que a igreja de Filipos pensasse que as coisas que lhe aconteceram contribuíram para o progresso do evangelho. Paulo queria que a igreja tivesse esse sentimento: olha, quando vocês tiverem algum tipo de competição para pregar o evangelho, não se preocupe com isso, importa é que o evangelho seja pregado. Paulo queria que a igreja pensasse da mesma forma: ora, eu queria que vocês entendessem que para mim, e deve ser para vocês, o viver é Cristo, mas o morrer é ganho. Paulo queria que a igreja assumisse esse pensamento. No capítulo de número 1, a partir do versículo 12, Paulo está expressando tudo o que ele sentia acerca daquela situação, e Paulo está dizendo assim para eles: eu quero que vocês pensem a mesma coisa. O que significa isso, meus irmãos? A ideia que Paulo está trazendo aqui, Anderson, é o seguinte: eu quero que a igreja de Filipos tenha um alinhamento com o que eu estou pensando. Eu quero que vocês pensem a mesma coisa que eu estou pensando. Eu quero que vocês vejam o evangelho da mesma forma com que eu estou vivendo o evangelho. Era essa a expectativa de Paulo aqui. Paulo está dizendo isso com muita propriedade: complete a minha alegria. De que forma? Pensando a mesma coisa. E o que Paulo prossegue dizendo? Eu quero que vocês completem a minha alegria, não só pensando a mesma coisa, mas que tenham o mesmo amor. Paulo queria compartilhar o sentimento que ele tinha para com a igreja. Paulo queria compartilhar o mesmo amor que ele tinha pelo evangelho e pelas pessoas. Ora, Paulo estava para ser condenado, para ser morto. E Paulo está dizendo assim: não, eu quero que vocês fiquem tranquilos, porque para mim o viver é Cristo, para mim o morrer é lucro. Então fique tranquilo. Aqui há uma mensagem de consolo para nós. Aqui há uma mensagem de exortação. Aqui é uma mensagem de estímulo. Aqui é uma mensagem de ânimo. Paulo está dizendo assim: eu quero que vocês completem a minha alegria, de modo que pensais a mesma coisa, que tenham o mesmo amor e que sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Olha, irmãos, isso aqui é uma coisa maravilhosa. Traduzindo, o que Paulo está dizendo: eu quero que a igreja sinta a mesma coisa que eu estou sentindo. Eu quero que a igreja tenha o mesmo amor que eu tenho. Eu quero que a igreja tenha o mesmo sentimento que eu tenho. Olha, gente, não é pedir muito. Paulo está fazendo uma recomendação, mas todo esse pensamento e toda essa exortação era para que a igreja tivesse, inclusive, unidade de sentimento. Era isso que Paulo estava pedindo aqui. Então, eu acho muito interessante, porque havia naquele contexto de Paulo um problema muito sério, que eram algumas pessoas que estavam se aproveitando da prisão do apóstolo Paulo para tripudiar sobre ele. Algumas pessoas estavam aproveitando a situação do apóstolo Paulo para tirar proveito. Eles estavam fazendo alguma coisa em nome do Senhor Jesus, mas de forma mal intencionada. Olha que interessante. Se isso não fosse verdade, olha o que está escrito no capítulo de número 1. A gente já leu isso, mas eu quero que você volte o seu olhar. No capítulo de número 1, e o versículo de número 15, olha o que diz o texto: alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e por porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação nas minhas cadeias.
Todavia, que importa, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade. Também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Paulo estava dizendo assim: eu quero que vocês pensem a mesma coisa. Tem gente que está pregando o evangelho por contenda, por discórdia, mas eu não me preocupo com isso. O que é importante é que Cristo seja pregado. Eles estão pregando dessa forma, se tripudiando em cima das minhas cadeias, em cima das minhas prisões, mas eu não ligo. Eu prefiro que Cristo seja pregado. Eu fiquei pensando, irmãos, sobre o equilíbrio emocional do apóstolo Paulo. Imagine, esse homem era psicologizado, esse homem era equilibrado, ele tinha clareza. É por isso que ele diz assim: eu sei em quem eu tenho crido. Ele sabia, ele reconhecia o mover do Espírito Santo. Irmãos, essa palavra aqui é confortadora para o nosso coração. Se você enfrenta alguma dificuldade na obra de Deus, entenda, o Espírito Santo está te consolando nesta noite. Não entregue as suas emoções, faça igual o apóstolo Paulo, complete a minha alegria, sentindo a mesma coisa. O Senhor está dizendo para mim, o Senhor está dizendo para você: complete a alegria do apóstolo Paulo, sinta a mesma coisa, se alegre. O importante é que o evangelho está sendo pregado. Eu fico impressionado quando eu vejo isso. Eu fico impressionado. Agora entendam, senhores, o versículo de número 3, ele vai tratar algumas coisas. Por exemplo, ele diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória. Ele está dizendo nada. O verbo fazer aí está relacionado com trabalho. O que ele está dizendo aí? Não trabalhe se o sentimento for movido por contenda ou por vanglória. O que ele está apontando para nós aqui? A importância de nós revermos os sentimentos que motivam o nosso trabalho. Ele está deixando claro para nós aqui. Ele fala: nada façais. Se vocês observarem, aí no capítulo de número 2, o versículo de número 14, ele diz assim: fazei tudo, ou todas as coisas, sem murmuração, nem contendas. Ele está dizendo a mesma coisa. No versículo de número 3, ele diz: nada façais. No versículo de número 15 ou 14, ele diz: fazei tudo sem murmuração. O verbo fazer aqui é todo tipo de trabalho, irmãos. Vamos voltar para o versículo de número 3, que na minha tradução é uma coisa interessante. Ele está dizendo assim: nada façais por contenda, na revista corrigida. Mas na revista atualizada diz: nada façais por partidarismo ou por vanglória. Por que, irmãos, contenda? O que contenda tem a ver com partidarismo? A ideia aqui do partidarismo ou contenda é aquela pessoa que faz qualquer trabalho buscando o seu próprio interesse, buscando o seu próprio interesse pessoal. O partidarismo aqui, a contenda, é o que nutre, é o que nós chamamos de egoísmo. É pensar apenas em si mesmo, é colocar o seu ego na frente. Então isso aqui é uma coisa muito importante para nós desenvolvermos na obra de Deus. Na obra de Deus não cabe esse sentimento. Na obra de Deus a prioridade não é o eu, é o nós. É aqui que o apóstolo Paulo está dizendo para nós: nada façais por partidarismo ou vanglória. Tudo que se faz com esse sentimento
não produz a unidade do corpo de Cristo. Um lar que é envolvido no egoísmo, que é envolvido na vanglória, é um lar que tem uma grande possibilidade de viver em guerra. Porque se cada um pensar em si, ninguém pensa em todos. Alguém tem que pensar no outro. E aqui é o que o apóstolo Paulo está nos ensinando. Ele diz assim: gente, não faça nada por partidarismo ou por vanglória. O que é a vanglória? É o desejo de receber um reconhecimento exclusivo e imediato. É você ser glorificado, é você ser exaltado. Aqui tem um sentido muito grande. Isso não significa que eu não possa reconhecer. Isso não significa que eu não possa honrar as pessoas. Não. Na relação ministerial, por exemplo, eu posso honrar os nossos irmãos obreiros. Não há problema nenhum. Na relação conjugal eu posso honrar. Na relação familiar eu posso honrar. Eu só não posso viver numa dependência excessiva de reconhecimento. Por quê? Porque o dia que eu não receber, aquilo não vai me produzir mal nenhum. A grande dificuldade é que às vezes nós não conseguimos lidar com isso. E aí nós caímos no outro extremo. Já que se eu reconhecer alguém e não reconhecer o outro, eu vou fazer duas coisas ruins. Eu vou deixar um vaidoso e vou deixar o outro indignado. Aí nós não fazemos os devidos elogios. Aí nós não fazemos o devido reconhecimento. Aí nós caímos num outro extremo. E não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Paulo está dizendo assim: o ato do seu trabalho não deve ser motivado pelo seu interesse pessoal prioritariamente. Paulo está dizendo aqui que o seu ato de trabalhar não deve ser movido por uma necessidade de reconhecimento. Ei, eu estou aqui, ei, eu estou fazendo, ei, se não fizer, se não me reconhecer, se não se lembrar de mim, eu vou adoecer. Não é isso. Paulo não está dizendo isso. Paulo está dizendo que nós não devemos fazer nada movido pelo egoísmo e pela necessidade exagerada de reconhecimento. Qual que é o inverso disso? Paulo vai chamar um assunto que é muito importante. Ele diz assim, você não pode fazer nada por partidarismo ou vanglória, eu estou lendo o versículo de número 3, mas por humildade, considerando cada um o outro superior a si mesmo. Então aqui está claro para nós. Quando eu considero alguém superior a mim mesmo, eu não tenho necessidade de vanglória. Aqui o termo é humildade. E esse assunto da humildade é uma coisa muito interessante, porque nós temos algumas concepções muito equivocadas de humildade. Aqui o texto está dizendo que a humildade é você considerar cada um os outros superiores a si mesmo. Isso é humildade. É quando você considera alguém superior a si mesmo. Ou invertendo, quando eu não me considero superior ao outro. Isso é humildade. A palavra humildade, irmãos, ela é muito mal interpretada. Por exemplo, as pessoas pensam que humildade é você ter complexo de inferioridade. Isso não é humildade. Humildade não é complexo de inferioridade, irmãos. Humildade não é fraqueza. Isso não é humildade. Humildade não é omissão. Não é. Se eu não estiver enganado, confirma para mim, Alexandre, se é a primeira ou a segunda carta. Eu acho que deve ser a segunda carta que Paulo escreve a Timóteo. Se eu não estiver enganado, a segunda carta, o capítulo de número 1, eu quero que você, só para ver se isso é verdade mesmo, olha o que o apóstolo Paulo fala para Timóteo.
Olha o que está no versículo de número 7. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, e o versículo de número 7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Humildade não é covardia, irmão. Humildade não é omissão. A Ruth estava comentando comigo na escola bíblica de Obreiros, ou melhor, na convenção de pastores que aconteceu em Ribeirão, foi ministrado muito no coração das irmãs sobre a questão da nossa omissão. Vocês já repararam que as pessoas estão nos afrontando? Vocês já repararam que as pessoas estão nos atacando com muita força? E dá a sensação às vezes que a igreja está recuada? Vocês já não observaram que especialmente nas redes sociais as pessoas criam muita coragem? Elas afrontam, elas atacam com muita força. E às vezes a igreja fica calada, se omite. Não, humildade não é omissão. Humildade não é covardia. Pastor, prova isso, eu provo. Olha o que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles criaram uma estátua. Eles disseram, nós vamos tocar e vocês vão ter que se curvar. Eles não se curvaram. E eles disseram assim, ó Senhor, fique sabendo, ó Rei, que nós não vamos nos curvar. Nós não vamos nos curvar. Ele disse assim, olha, se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. E se Ele não nos livrar, não tem problema. Isso é um posicionamento espiritual, irmãos. Humildade não é você aceitar tudo calado. Eu não estou dizendo para você brigar. Eu não estou dizendo para você tirar satisfação. Eu não estou dizendo para você levar desaforo para casa. Mas a gente precisa se posicionar. Às vezes você está no trabalho, está todo mundo falando mal do homem. Está todo mundo falando mal do esposo. Aí você entra na conversa e concorda, não se posiciona. Meu esposo é um homem de Deus. O meu esposo é um homem íntegro. Humildade não é você ouvir tudo e ficar calado, não. Humildade é você se posicionar. Com respeito, é claro. Então, às vezes, a humildade ela é confundida com insegurança, com medo. Isso não é humildade. Não é. Humildade não é insegurança. Sabe o que acontece? Se você se posiciona espiritualmente, as pessoas começam a te dar adjetivo. Quer ver uma coisa? Se você se posicionar com fé, com convicção, as pessoas vão confundir isso com soberba. E elas confundem qualquer atitude de omissão com humildade. Isso não é. Eu estou aqui para lhe ensinar a palavra de Deus. Eu estou aqui para reverter o que você pensa. Então, aqui Paulo está dizendo assim, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Humildade não é você aceitar as pessoas falarem mal de alguma coisa, tocar na sua família e você simplesmente falar, não, eu vou ficar aqui calado. Não é assim que funciona. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu participei de um processo seletivo na American Express do Brasil, no ano de 98, nós tínhamos lá 5 pessoas disputando a vaga. Um testemunho de Jeová, um mórmon, um espírita e uma pessoa do candomblé. E eu, cristão. Todo mundo amigo. O meu posicionamento de fé, assim, eu falei assim, Deus me falou que essa vaga vai ser minha. Tinha uma espírita cadecista lá que gostava, conversava comigo, era muito minha amiga, mas ela achou o meu posicionamento de fé uma soberba. Isso não é soberba, aí você não manifesta a sua fé,
Aí você não declara que é Deus que vai te dar. Irmão, nós precisamos nos posicionar no mundo espiritual. Isso não é falta de humildade, é fé, irmãos. É você saber que o Deus que você serve é o Deus Todo-Poderoso. Essa porta não vai se fechar. O Senhor vai conceder isso para a sua filha, para o seu filho. Determine isso pelo poder da palavra. Creia em nome do Senhor Jesus Cristo. E aí você não se posiciona. Vamos nos posicionar espiritualmente, irmãos. Porque tem gente que confunde humildade. Não, senhores. Ora, tu vens a mim com espada e com escudo, mas eu vou a ti, não é com essa pedra, não é com essa lança, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Eu olho para Davi e vejo ousadia. Deus não nos deu um espírito de covardia, irmãos. Deus não nos deu um espírito de covardia. Então às vezes as pessoas confundem humildade com submissão, no sentido de, falou e eu abaixo a cabeça. Ei, alguém falou assim, olha, a última palavra é do Senhor. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu estou despertando no mundo espiritual alguém aqui, você precisa se posicionar. Humildade não é você dizer que você vai fazer, humildade é você dizer que o teu Deus vai fazer. Oh, aleluia. Humildade não é pobreza. Tem gente que olha para uma pessoa que é mais pobre de recurso material e fala assim, nossa, fulano é humilde. Não. As pessoas que eu mais conheço, que é mais arrogante, às vezes são as mais pobres. Humildade não é pobreza, irmãos. Às vezes alguém olha para você e fala, nossa, a pessoa é muito segura de si. Não é segura de si, não. Acabou a amizade com a espírita, porque eu falei que Jesus tinha. Eu sabia que essa vaga era minha. Para que eu falei isso? Acabou a amizade. Uma vez eu fui participar de um outro processo, e a pessoa veio para uma entrevista, me conta como é que foi a sua história, como é que foi a sua carreira. Ah, eu entrei lá na American Express e Deus me abençoou. Eu fui lá e Deus me abençoou. Eu fui lá e Deus me abençoou. E eu contando, eu fui ali e Deus fez isso. Eu fui ali e Deus fez aquilo. O cara bateu, deu um tapa na mesa, endemoniado, e falou, e você não fez nada? Não, só quem fez foi o seu Deus. Irmão, você vai ter que dizer que foi Deus quem fez, foi Deus quem deu. Tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Ora, e aí eu não vou falar? Vou testemunhar sim. Foi Jesus quem fez isso. Foi o meu Deus quem supriu a minha necessidade. Foi o meu Deus que socorreu. Foi o meu Deus que capacitou. Foi o meu Deus que me ungiu. Foi o meu Deus que deu essa vitória para minha casa. Foi o meu Deus que restaurou o meu casamento. Foi o meu Deus que me deu inteligência. Foi o meu Deus que fez eu passar no teste, que me deu a habilitação. Foi Deus quem me deu. E o diabo fica endemoniado quando você diz que foi Deus que fez. Agora ele bate palma quando você diz assim, nossa, se não fosse eu, glorificado seja o meu nome. Ele gosta quando você acha que você é o último biscoito do pacote. Quando você pensa que você é insubstituível. Quando você acha que você é top das galáxias, o diabo bate palma. Mas quando você sabe que tudo que você tem é Deus, quando você entende que tudo que você tem foi Deus que te deu. Eu não sei se você consegue se alegrar com isso, mas a minha vontade era de gritar, foi Deus quem fez isso, irmão. Foi Deus quem fez isso. Eu já contei aqui para os irmãos que nós estávamos numa reunião nos Estados Unidos, num treinamento, e eu olhei para o crachá de uma pessoa e vi lá o primeiro nome dele, Bretas. Eu falei, engraçado, na minha região onde eu sou no Brasil, tem uma rede de supermercado chamado Bretas. Aí ele falou, rapaz, é da minha família.
Aí eu falei, da onde o senhor é? Eu sou brasileiro, mas estou há mais de 25 anos aqui na América. A gente começou a conversar, ele era da igreja de um pastor amigo meu. Aí eu brincando com ele, mas eu disse uma verdade. Eu falei assim, olha bem para mim. Cuida bem do seu futuro. Reconheça que Deus é na minha vida. Porque você é de uma família de empresário. Eu era um vendedor de picolé. Então Deus faz essas coisas. Deus vai com a minha cara. Deus cuida de mim. Daqui não tem ninguém mais improvável nessa reunião. Não era para eu estar aqui, mas foi Deus que me trouxe aqui. Eu sei que Deus vai fazer coisas grandes na vida de alguém aqui. E quando você chegar lá, você vai dizer assim: foi Deus quem fez, foi Deus quem fez, foi Deus quem fez, foi Deus quem fez. Eu brinquei com ele. Falei, meu amigo, se eu fosse você, eu fazia amizade comigo. Ele deu risada. Num tom de brincadeira, é claro. Mas esse tom de brincadeira me levou para a Flórida, irmãos. Passei 2 dias lá no cuidado do outro irmão. Sem gastar R$1. Ou melhor, $1. Sabe por quê? Porque a humildade produz conexão. Eu anotei aqui, a humildade abre portas. Eu disse para ele, não era para eu estar aqui, eu só estou aqui porque Deus me trouxe aqui. Foi Ele que proveu. Humildade abre portas, estabelece conexões. Humildade costura relacionamentos. Por força da sua humildade, Deus vai estabelecer, vai fazer conexões importantes para a sua vida. Eu não sei se você tem um coração aberto para receber isso, mas quando você não faz nada por vanglória, quando você não faz nada pensando em si mesmo, por partidarismo, a bênção do Senhor estará sobre a sua vida. Eu escrevi aqui, muitas pessoas acreditam que não precisam de Jesus. E aí sabe como elas se comportam? Colocando ela em primeiro lugar. Não há nada mais perigoso do que o orgulho. Agora uma coisa é certa, irmãos. A nossa fé, a nossa confiança em Deus, ela também não pode ser entendida com uma prepotência. Não, senhores. Eu estava olhando aqui e pensando comigo hoje à tarde, até comentei quando eu passei ali no comércio com a irmã Carla, sobre a questão da humildade. O termo humildade, ele tem a mesma raiz do termo tapete. Mas não é porque todo mundo pisa em cima. A ideia da humildade com o tapete é que a humildade ou o tapete, ele sempre é colado no chão. A humildade é você reconhecer que você é um ser humano, não que você é um mini Deus. Não que você não dependa de Jesus. Isso é humildade. Quando você entende que você precisa manter o seu contato com o solo, você entende que tem sempre alguém superior a você. E isso, Paulo diz com muita clareza, considerando cada um os outros superior a si mesmo. Eu já falei isso na vila, já devo ter falado aqui para os irmãos, mas eu vou relembrar que nem todo mundo estava. Mas as pessoas ainda falam assim, que os humilhados serão exaltados. Isso é verdade, irmãos? Isso é? Não.
os humilhados não serão exaltados. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que quem se humilha será exaltado. A diferença é essa. Agora, quem a si se exalta, esse será humilhado. É isso que a Bíblia diz em Mateus capítulo 22, 23, versículo 12. Então, é o ato de se humilhar é que faz com que o Senhor nos exalte. Não é o ato de você ser humilhado, porque ninguém humilha o humilde. Não há possibilidade de se humilhar quem já é humilde. A gente só consegue humilhar quem é exaltado. O humilde não, porque ele já é humilde. Então ninguém consegue humilhá-lo. Existem algumas coisas que as pessoas fazem para nos afrontar, mas quando você não é soberbo, isso não te atinge. Não se esqueçam, ninguém humilha o humilde, mas todo exaltado será humilhado. É isso que a Bíblia está dizendo. Eu vou reforçar isso para vocês entenderem. O texto diz que Jesus se humilhou, se aniquilou. O texto diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, é a minha atitude. A pessoa que é humilde, ela toma a iniciativa de não se sobrepor sobre o outro. É isso que a Bíblia está dizendo. Se eu me humilhar, é diferente. Então a Bíblia tem promessa para quem se humilha, porque aquele que se humilhar será exaltado. Não é o humilhado, é aquele que se humilhar, porque o humilhado nunca foi humilde. O humilhado tem uma pontinha de exaltação. Prova, pastor. Aquele que se exalta será humilhado. Isso está no texto. Eu não sei se eu me faço entender nesta noite, mas Paulo diz assim: nada façais por contenda ou por partidarismo, e nem por vanglória, mas por humildade, considerando cada um outro superior a si mesmo. Aí ele completa, versículo de número 4: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. O que Paulo está dizendo aqui: não dá para eu buscar só o meu interesse, não dá para eu cuidar das coisas só quando for conveniente para mim. Quando nós nos posicionamos assim, a unidade da igreja é preservada, a unidade da família é preservada, a unidade no departamento é preservado. Quando eu penso que o que é do outro também é importante, vai diminuir muito das contendas que acontecem por hora em nosso meio. Quando eu priorizo o outro em detrimento de mim, quando eu priorizo o interesse do outro em detrimento do meu interesse, o nome do Senhor é glorificado. Agora eu concluo dizendo, qual que é o nosso exemplo disso? Está a partir do versículo de número 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Versículo 6. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou. É a atitude de eu me esvaziar, é a atitude de eu me humilhar, que aqui é onde está o cerne da mensagem de hoje. Assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em forma de homem, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e a morte de... Deixa eu dizer uma coisa para você.
Não foi o diabo que levou Jesus para a cruz. Não foi a traição de Judas que levou Jesus para a cruz. Não foi a negação de Pedro que levou Jesus para a cruz. Não foi o plano arquitetado pelos líderes dos sacerdotes, sumos sacerdotes, que levou Jesus para a cruz. Ele se humilhou. Ele se entregou. Ele se fez maldição. Foi ele. Não foi o Império Romano que levou Jesus para a cruz. Foi ele que se entregou por nós. Foi ele que se humilhou por nós. Foi ele que se esvaziou da glória de Deus por mim e por você. Foi ele que não teve por usurpação ser igual a Deus, porque a palavra de Deus definia tudo ali no Calvário. O poder de Deus poderia ter revertido tudo na cruz do Calvário, mas ele decidiu não usar o seu poder. Eu não sei se você entende a grandeza do que eu falo nessa noite. Ele se esvaziou, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e a morte mais cruel que tinha, a morte de cruz. Mas ficou assim, pastor? Não, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Oremande fácil e de queimes. Fique de pé, por favor. Como é que eu mudo o meu pensamento, pastor? Entendendo o caminho da humildade. Como é que eu mudo o meu pensamento, pastor? Colocando Cristo como meu referencial. Jesus mesmo disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis paz para a tua alma. O que é humildade, pastor? Humildade é uma riqueza. Olha que contrassenso. E tem gente que achava que humildade era pobreza. Não. Humildade é uma virtude. Irmão José, humildade é um patrimônio. Humildade é uma herança. Humildade é algo dado pelo Senhor Jesus. Todos os dias nós precisamos fazer esse exercício para dizer: Senhor, eu dependo de Ti. A minha vida está escondida em Tuas mãos. O meu lar está de pé porque o Senhor tem sustentado. O meu negócio está de pé porque o Senhor tem amparado. Olha, irmãos, não tem nada mais precioso do que a igreja do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu dizer alguma coisa para os gestores, os empreendedores de plantão. E eu falo em alto e em bom som. Já disse isso para alguém. A igreja, se fosse administrada pela administração terrena, tinha quebrado e falido muitas vezes. Mas essa obra não é minha. Essa obra não é da terra. Essa obra é do céu. Essa obra vive na dependência de Deus. Qualquer empreendimento humano que tivesse a administração da igreja não ia para frente, Emerson. Mas aqui está a bênção do Deus Todo-Poderoso. Foi o Senhor Jesus Cristo que disse que as portas do inferno não iriam prevalecer contra a igreja. Administrativamente falando, a gente não entende. Eu convido qualquer administrador aqui, qualquer empreendedor, para administrar as coisas de Deus e ficar perplexo, ficar admirado, porque quando você menos espera, Deus abre as portas, Deus inverte a fila. Às vezes nós ficamos nervosos porque alguma coisa não sai do jeito que a gente pensa, mas aí nós entregamos nas mãos de Deus, e Deus fala: eu estou no controle, eu inverto a fila, eu mudo a sentença do juiz, eu regularizo as coisas, porque é o nome do Senhor que está sendo glorificado.
É por isso que Paulo diz para nós: não faça nada por contenda ou por vanglória ou por partidarismo, porque essa obra aqui ela é feita por fé. Eu estou falando de uma realidade. Eu convido qualquer gestor para entender como que funcionam as coisas de Deus. Quer um exemplo prático? Ele pega 5 pães e 2 peixes, e na gestão de Jesus ele alimenta 5.000 pessoas, ou melhor, 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. Ele pega 5 pães, 2 peixes, ele dá alimento para mais de 5.000 homens, e ainda faz o povo levar para casa. Eu preciso que você entenda isso nesta noite. Então, meu irmão, desculpe, você pode ter o melhor curso na maior faculdade, você pode ter o melhor letra, mas eu preciso te dizer isso: se você tiver a humildade de entregar a sua vida, os seus negócios, os seus planos nas mãos do Deus Todo-Poderoso, te prepare que Ele vai multiplicar. Te prepare para você viver coisas extraordinárias. Te prepare. Quero orar por alguém que está aflito nesta noite. Eu quero orar por alguém que está angustiado nesta noite. Talvez esse mês, essa semana tenha sido uma guerra. Você está aflita, você está aflito, você está angustiado, mas é porque você precisa colocar integralmente essa situação nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Quero orar pela sua vida. Venha em nome do Senhor Jesus. Estou sentindo graça de Deus para orar por alguém aqui nesta noite. Bem rapidinho, para nós não passarmos muito do horário. Se você deseja nesta noite receber oração, entenda: humildade é você viver na dependência de Jesus. Humildade é você entender que você precisa de Jesus. Humildade é você colocar Ele na frente de tudo. Humildade é você dar honra e glória ao nome dEle. Humildade é você não achar que é melhor do que um que o outro. Humildade é você não tentar ser superior um ao outro, mas você colocar a sua vida debaixo das mãos do Senhor. Isso é humildade. Aleluia. Eu poderia dizer mais. Tudo fez diferença quando Maria disse essa frase: fazei tudo que Ele mandar. Na transformação da água em vinho, fez toda a diferença. Fazei tudo o que Ele mandar. Para alguém é loucura, mas enche de água. Orequei-me faço e dequeis. Ninguém está entendendo nada, mas pega mais água. Ah, mas essa água era para lavar as mãos, era água para purificação, era água para lavar os pés, era água para higienização. E Jesus fala assim: não, pode colocar água. E agora serve. Aí alguém fala assim: gente, mas como é que pode? O normal é dar o melhor vinho primeiro. É porque ele colocado nas mãos de Jesus. Eu estou sentindo tanta graça de Deus para dizer isso nessa noite. Eu não sei, eu não conheço a sua realidade, mas uma coisa eu quero dizer como profeta do Senhor nesta noite: Ele vai fazer algo tão grande, você não vai entender nada. Parece uma coisa improvável, parece uma coisa desprezível, mas Ele vai fazer frutificar, Ele vai fazer se multiplicar. E outra coisa que eu tenho para dizer, Ele vai mostrar para você que o que Ele fez é melhor do que você imaginava. Oh, aleluia, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Mas não era água, não era a água da purificação, não era 2 pães, ou 5 pães e 2 peixinhos era, mas chegou na mão de Jesus. É por isso que eu não posso fazer nada por contenda ou por vanglória. Quando eu reconheço que é Jesus que está na minha vida, acabou a história. Feche os seus olhos. Senhor, eu te louvo.
Senhor, eu te agradeço. Senhor, eu te exalto. Senhor, às vezes o nosso posicionamento é confundido. É tão fácil o espírito do engano colocar no coração de algumas pessoas que atitudes visíveis são atitudes de humildade. A humildade, ela é algo que é produzido dentro da mente, do coração das pessoas. É a convicção que nós temos a fé e a dependência do Senhor. Pai querido, nos ajude, porque a humildade é reconhecer que o Senhor é quem faz, é o Senhor quem tem todo o poder, é o Senhor que conhece todas as coisas, é o Senhor que abre e fecha as portas, é o Senhor que faz tudo do jeito que o Senhor planeja. Ajuda-nos a depender exclusivamente do Senhor. E esses teus filhos que vieram aqui na frente receber oração, eu sei que o Senhor falou poderosamente. Pai querido, nós não vamos nos sentir acovardados, nós não vamos nos sentir omissos, nós não vamos fazer uma alta sabotagem para demonstrar humildade. Humildade é demonstrar total dependência do Senhor. Portanto, ó Deus, receba a nossa gratidão e continue nos abençoando. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Digam todos comigo que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, permaneçam sobre a minha vida, sobre a minha família e sobre todo o povo de Deus. E todos nós juntos vamos concordar dizendo: não vá embora sem cumprimentar essa pessoa. E a pergunta que eu sempre faço: valeu a pena você ter vindo? Valeu a pena? Então vá para casa com essa palavra no seu coração.